paz, a paz de Deus. Por 2 vezes eu tentar falar, engasga alguma coisa. A paz de Deus e um bom dia, pessoas. Essa cara aqui, meio atropelada, sim, é essa que eu tenho pra vocês hoje. Sou humana, como todos vocês, sangro como todos vocês. Tenho dias mais desafiadores e dias mais fáceis, como todos vocês. Hoje acordei super em cima da hora, praticamente atrasada, para levar meu filho pro simulado, então o dia já começou mais desafiador. E bom, passar maquiagem eu já não passo mesmo, eu passo maquiagem só quando dá vontade, ainda assim é uma coisa muito básica, muito leve. E eu acho lindo maquiagem, já vou falar para quem gosta de maquiagem, acho lindo, mas eu não tenho vontade. E quando eu passo alguma coisa, nunca passo nada na pele. Quando eu passo alguma coisa é um batom, um tom de boca, uma máscara para cílios só nos cílios de cima, delineador muitas vezes, e azul é minha cor preferida. 31 de maio é meu aniversário, fica à vontade para me dar presente. Então, e azul escuro, tá? Mas assim, eu não tenho muito esse negócio de passar maquiagem pra tapear a cara. Eu me acho linda, eu sei que existe um monte de gente linda que nem eu e um monte de gente mais linda que eu, mas eu me acho linda. E eu acho que muita coisa a gente vai fazendo porque o mundo ditou. Inclusive até a postagem que eu fiz ontem, do 4º dia da reprogramação mental, que eu estou compartilhando pra vocês, eu escrevi até sobre isso e nem veio a calhar que eu fazer esse comentário. Não foi planejado, não veio a calhar, mas não foi planejado. Mas o assunto que eu quero passar para vocês, na verdade, eu quero compartilhar com vocês um testemunho. Quem tá me seguindo sempre sabe que eu falo muito com Deus, que eu busco comunhão diária com Deus. E eu não busco comunhão diária com Deus porque eu sou certinha, porque eu sou santa. Não, é totalmente o contrário. Eu busco comunhão diária com Deus porque eu preciso muito dele, porque eu não sou suficiente sozinha, porque eu sou muito errada, sou muito errante, tenho muitos erros, um pacote muito grande. E porque eu tô muito longe do que o mundo entende de ser santo, né? Bom, se eu sou uma pessoa cheia de erros, certamente eu já disse antecipadamente que eu tô muito longe do nosso entendimento de santo. Vocês vão entender, e outro dia eu vou explicar pra vocês por que eu disse assim que eu tô muito longe do entendimento de ser santo. Que na verdade na Bíblia existe uma justificativa, uma explicação por a Bíblia nos chamar de santos e também de justos. E a gente vai conversar sobre isso, mas não é hoje. E essa cara aqui que eu tô com ela, sim, eu chorei. E o testemunho, eu tô sendo testada. Constantemente a gente é testado, mas nós somos testados na vida espiritual e na vida material através de Deus, que é espírito. Então é um teste espiritual também, mesmo que seja algo que seja 100% material da vida terrena, né? Quando eu falo material, tô falando da vida terrena. Mas tem um consolo para mim, para vocês, para cada um de nós. Toda vez que a gente é testado por Deus, é assim como nas coisas naturais da vida. Você é testado para você ser aprovado. Você faz um teste numa empresa para você ser aprovado e ser escolhido. A diferença é que com Deus você não está competindo com ninguém pela vaga. A vaga é sua. Porque o amor de Deus por nós é o mesmo, independente dos nossos erros e dos nossos acertos. E então isso torna mais leve as coisas, torna mais fácil. E também deixa tudo mais revigorante, né? A outra diferença é que, além de a gente não estar competindo com ninguém, sempre que a gente é testado por Deus, se nós somos aprovados,
nós recebemos recompensa. E a recompensa, muitas vezes, na maioria das vezes dos testes, a gente já sabe qual é a recompensa. Só que sempre de Deus, como Ele é um Pai maravilhoso, e nós, pais e mães terrenos, devemos copiar Ele em tudo, o máximo possível. Eu falo em tudo devemos sim, o máximo possível também sim, mas eu falo que o máximo possível porque para nós é impossível ser como Deus, né? Perfeito é só Ele. Então é o máximo possível dentro dos nossos limites da nossa humanidade. Então, o que é importante a gente entender? Como Ele é um Pai maravilhoso, a gente ganha presentes. Porque aquilo que a gente recebe como resultado de ser testado e ser aprovado não é presente, é recompensa. É como salário, você foi 30 dias trabalhar e recebeu o seu salário. Então, a recompensa, o salário, vem após a gente passar no teste. Só que aí, como Deus é maravilhoso, Ele nos ensina que a gente deve dar presente. A Bíblia foi escrita para nós e a Bíblia é um treino para a nossa vida. Seguir a Bíblia é um treino para a nossa vida terrena e um treino para alcançar a eternidade de forma sublime, porque a eternidade é de todos nós. Afinal de contas, espírito nunca morre, né? Então isso é muito bom. E Deus está me testando em várias situações, em várias áreas, e tem uma que eu estou passando um teste constantemente, e hoje inclusive está sendo, não foi porque o dia não acabou, está sendo mais um dia desse teste, mas ontem foi quando eu tomei assim como nítido, claro, esse teste. Antes de ontem, já faz uns dias que eu estou tendo um desafio com uma pessoa. E não é qualquer pessoa, é uma pessoa de relevância na minha vida, é uma pessoa que eu não posso excluir e não vou excluir da minha vida. É uma pessoa que eu amo demais e que me ama também. E aí o que acontece? Quanto mais relevância a pessoa tiver na nossa vida, quanto mais importante e quanto mais imutável for a nossa relação com ela, mais vai ser desafiador, mais o diabo vai nos testar, mais o diabo vai nos tentar e mais Deus vai nos testar. Lembrando sempre que tem recompensa, ser aprovado nos testes por Deus, então não é por nada, tudo tem um porquê, e o primeiro e o principal é nos elevar como seres humanos, elevar o nosso espírito, nos tornar pessoas melhores, mas não é só isso, cada um dos nossos testes, o que significa. E aí também já faz um tempo que eu aprendi, acho que já tem uns 2 anos isso, que eu aprendi definitivamente. Eu acho que nesses 2 anos eu não caí nenhuma vez nesse erro, que eu me recorde, né? Então, de resolver as coisas na hora. Eu sempre fui muito de raciocinar sobre as coisas. Eu já teve vezes de eu magoar pessoas de verdade, assim, magoar forte. Eu nem sei se existe essa expressão magoar forte, mas acho que vocês vão entender. Porque como eu sempre penso muito para falar, então geralmente quando eu falo é exatamente o que eu quero falar. Então não tem aquele negócio de foi sem querer e você ficou ofendido, você se doeu sem querer. Não, se eu errei, se eu magoei, realmente foi querendo, porque eu raciocinei muito sobre aquilo. E eu sempre fui, só que a diferença é que antigamente eu ficava calada e eu desprezava e eu excluía a pessoa durante o período que eu estava calada. E assim tá errado. Para cada um de nós, à medida que vocês forem caminhando na sua caminhada com Deus, Deus vai mostrando para vocês o jeito certo de ficar em silêncio, porque existe o silêncio, que é desprezo, e existe o silêncio certo. O jeito certo de ficar em silêncio para colher os frutos do Espírito, que estão na Bíblia. E o primeiro é a empatia, que é olhar para os outros e fazer com os outros e desejar para os outros aquilo que a gente deseja para nós mesmos, que nada mais é do que o primeiro mandamento de Cristo: ama o próximo como a ti mesmo, ou seja, olha para os outros como você olha para você. O segundo é o autocontrole.
Então, o autocontrole, a gente tem que refletir sobre as coisas e se controlar. Os 4 pilares principais da inteligência emocional são os 4 pilares iniciais, os 4 pilares principais dos frutos do Espírito. Então, a inteligência emocional está na Bíblia, que foi escrita há milênios, e a inteligência emocional o homem descobriu este século, né? Iniciou no século XX, na verdade, Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional. Então, ele é o pai da inteligência emocional, da definição dele, mas é o pai, na verdade, da inteligência emocional, que são os frutos do Espírito, é Deus. Então, tem a mansidão. Então, por exemplo, os frutos do Espírito é aquilo que a gente deve exercitar, ou a inteligência emocional, no nosso momento de silêncio, quando a gente exerceu o nosso autocontrole. E a Bíblia diz em Gálatas que todos nós temos o espírito de autocontrole, assim como temos vários outros espíritos. A diferença é que a gente tem que tomar posse deles, ou seja, usá-los. Cabe a nós escolher. Deus nos deu um maravilhoso presente chamado livre-arbítrio. Então, eu aprendi uma nova forma de silêncio, que é aquela que você continua fazendo bem, você continua agindo certo, você continua se doando para a pessoa, só que com equilíbrio, com medida. Algumas coisas você não continua doando durante o processo de silêncio, e você vai conversando com Deus, ou seja, você abaixa o seu espírito, tira o seu orgulho, se põe em posição de humildade e vai ouvindo Deus e buscando Deus para resolver aquilo. Não para Deus resolver, tem coisa sim que é para Deus resolver, mas buscando Deus para você e eu, para nós resolvermos da melhor maneira, da maneira adequada. E a maneira adequada sempre vai trazer paz, nem sempre para o outro lado. A maneira adequada com certeza vai trazer paz para você, a certeza de que você fez do jeito certo, a certeza de que você falou o que deveria ter falado da maneira correta, de como deveria ter sido dito. Essa é a paz verdadeira, essa é a paz de Deus. E a paz de Deus, ela também vai para quem quer receber. Então, se você fala com paz, mas o outro não está na mesma comunhão e sentimento que você, ele certamente não vai receber aquilo que você tem a dizer de uma melhor maneira. Ou vai receber com agressividade, ou vai receber com ignorância, se calando, se desprezando, falando palavras torpes, né? Palavras duras, palavrões e assim por diante, que tudo isso é palavras torpes. Então, mas não importa o lado de lá, importa o lado de cá, ou seja, a sua caminhada com Deus, o que Deus falou para você, o que Ele mostrou para você. E aí, a gente sempre se distrai. O ser humano, seja com Deus ou sem Deus, ele está num processo de evolução constante. A diferença é que nem todo mundo está evoluindo para cima e para frente, que é o plano de Deus para nós. Tem muita gente que está evoluindo, sim. Tá acontecendo mutações, evolução é mudança, só que são para trás e para baixo, infelizmente. E aí a gente erra, por isso que a gente tem que estar sempre moldando a mente a favor daquilo que a gente precisa ser e fazer e melhorar, e permanecer correto naquilo que a gente já conquistou de certo e nunca mais voltar a cometer. Então, esses dias eu tenho tido muitos desafios da vida terrena que tem me dispersado, que tem sido mais desafiador. Eu tenho ficado em comunhão com Deus, mas tem sido bem mais desafiador conquistar a comunhão e também manter a comunhão. E é nesses momentos que a gente tem os deslizes e cai nos erros do passado ou comete erros que a gente nunca cometeu. E provavelmente, se Deus falou isso, eu estava fazendo isso, ou ainda não parei para analisar, ou não estava fazendo, mas Ele me ajudou a não fazer. Por isso que eu falo, esse é o bom da gente caminhar com Deus, a gente está sempre conversando com Ele, porque mesmo com as nossas distrações, nossos erros, a gente está sempre disposto a ouvi-lo, pedindo a ajuda do Espírito Santo, usando o Espírito Santo, porque Ele foi nos dado como presente. Usa o Espírito Santo, viu, gente? Pelo amor de Deus, usa o Espírito Santo. O Senhor Jesus jogou Ele na terra, quando Ele subiu, Ele jogou, Ele falou que Ele ia jogar, Ele jogou, Ele está aqui disponível para a gente 24 horas, só que um monte de gente não usa. O Espírito Santo é para você usar, para eu usar, para a gente usar. Então usa o Espírito Santo, tudo. O Espírito Santo ajuda
ajuda-me. Espírito Santo, ajuda-me. Espírito Santo, ajuda-me. Ele é o nosso auxiliador, tá aqui, ó, do meu ladinho, do ladinho de cada um de vocês o tempo todo. É claro, né, vai usar aquele que crê e lembrar. Mas para você lembrar o tempo todo, você começa pequeno, ou seja, lembra hoje, erra amanhã, depois de amanhã lembra de novo, mas vai exercitando e vai ouvindo as influências certas que vão te fazer lembrar dele constantemente. A primeira e principal influência é a Bíblia. Então, como eu sempre digo, a Bíblia é um mapa com vários caminhos diferentes para chegar no mesmo destino. Glória a Deus. Então, eu estava em comunhão com Deus ontem de manhã e ontem foi sexta, né? Na quinta-feira à noite, na quinta-feira, no decorrer do dia, aconteceram várias coisas com relação a essa pessoa que eu comentei junto comigo. E como eu já disse, eu tenho tido desafios com essa pessoa novamente, já faz uns dias, mais desafios. Essa pessoa, na verdade, está em desafios e está jogando para mim, mas cabe a nós escolher receber ou não, pegar ou não. Assim como não existe dar a nossa paz para os outros, tirar a nossa paz, é a gente que dá. Não existe a gente se enfiar no problema dos outros, a menos que a gente que se enfie, não é o outro que enfia a gente, é a gente que vai lá. Então a gente também tem que escolher. Prudência, leia Provérbios, o livro de conselhos e sabedoria da Bíblia. Aí, como eu contei pra vocês toda aquela história antecipadamente, eu quis manter a paz, fiquei em comunhão, chorei sem a pessoa ver, conversei com Deus sem a pessoa ver, clamei a Deus muito por horas, fazendo meus afazeres, trabalhando no escritório, e clamei a Deus e me abstive das coisas e fiquei só em comunhão, quietinha no meu canto. Senti que tinha vários espíritos contrários em volta daquela situação, em volta daquela pessoa, ali naquele ambiente. Por isso que a pessoa estava com toda aquela agitação e falando aquelas coisas e agindo daquela forma e assim por diante. E aí, por conta disso e de tudo que eu falei pra vocês que eu aprendi, eu fiquei em silêncio e não falei nada com a pessoa no dia, nem no final do dia. Mas aí eu falei ontem de manhã. Só que quando eu ia falar, por isso que é bom a gente estar sempre em comunhão com Deus, conversar. Por isso que é bom a gente estar sempre em comunhão com Deus, conversar sempre com Deus. O Espírito Santo falou pra mim claramente, nitidamente: não faça nada sem orar primeiro. Foi assim, como uma flecha no meu coração. Não faça nada sem orar primeiro. E repetiu de novo: não faça nada sem orar primeiro. Quanto mais você fica em comunhão com Deus e pede ajuda para o Espírito Santo, mais você entende quando é Ele que está falando com você e o que Ele está falando com você. Então veio como uma voz dentro de mim, não ouvi fora do meu ser, mas dentro de mim, nítida, calma, pacífica e séria, determinante: não faça nada sem orar primeiro. E aí então eu orei e Deus me mostrou todos os espíritos. Deus me mostrou que eram muitos, na verdade que eram muitos espíritos que estão atentando essa pessoa, que estavam naquele lugar, naquele ambiente, em volta daquela pessoa, que não era um só, que aquela pessoa deu brechas, porque os espíritos maus, Satanás só entra na nossa vida se a gente der liberdade, se a gente der brecha. Então aquela pessoa deu brechas e por isso aconteceu tudo o que aconteceu e o que vem acontecendo já há uns 15, 20 dias. Então, Deus me visitou fortemente, o Espírito Santo me visitou fortemente, foi um momento muito bom, colocou paz no meu coração. Então, depois da oração, eu sentada em paz, com calma, gravei áudios para a pessoa do que eu precisava dizer para ela, em paz, com calma. O resultado da paz e da calma foi que essa pessoa, quando chegou em paz e com calma.
Nem sempre é o resultado que a gente vai receber. Só que quando Deus mostra as coisas pra gente, a gente sabe quem são os espíritos bons e os maus que estão vindo a nosso favor ou contra nós. A gente continua leve e também muitas vezes a gente se faz valente. A gente não, Deus faz a gente valente, mas a gente toma posse dessa valentia. É por isso que eu sempre repito, você não precisa ser forte, é só você andar com o forte, porque aí Ele vai te fazer forte. Você não precisa não ter medo, é só você andar com quem tem a valentia. A valentia, a força, a coragem, a alegria vem de Deus. Ele é o Pai das luzes, Ele que criou tudo, então é dele que vai vir. Então não importa se do lado de lá vem ou não. Só que como era uma situação bem específica, Deus quis me dar esse presente de ungir aquela pessoa, mas eu orei muito por ela, iluminei muito ela, a mente dela, o ser dela. Pedi muito por ela durante muito tempo, durante todo o período em que ela estava ausente antes de chegar. E quando ela chegou com paz, eu fui recebida com paz. E eu não toquei mais no assunto porque não precisa, não perguntei se ouviu os áudios, eu sei que ouviu, mas mesmo, senão... Não, eu fiquei na paz de Deus. Deixa, entrega para Deus. Quando você ora, você está pedindo para Deus te ajudar. Mas quando você faz o que você quer, você está dizendo: Deus, esquece minha oração, faz o que você quer. Faz quer dizer, Deus, esquece minha oração, eu vou fazer o que eu quero. E fica aí no teu canto, não resolve nada por mim não. Deixa eu tornar minha caminhada mais pesada e difícil. E aí, Deus me colocou em alerta para orar mais por essa pessoa e também para procurar saber quais são os espíritos, não só quantos espíritos e vários. Primeiro ele me fez entender que tinha espírito contrário, maus, com aquela pessoa. Depois ele me revelou que eram muitos, vários. E aí depois ele me mostrou que é para mim orar, para saber quais são as brechas que essa pessoa está dando e quais são os espíritos. Quando Deus define pra gente os motivos que é pra gente orar, é porque depois que ele mostrar isso claramente, ele vai dizer se é para falar para aquela pessoa, para ela vigiar e por quê, e quais são os espíritos que estão caminhando com ela, ou ele vai dizer, eu tô falando com vocês e aqui em comunhão para ouvir o que Deus está passando para mim também. Porque a palavra, as coisas quando é de Deus, não é só para quem está ouvindo, é para quem está falando também. E ele vai dizer se é para você não falar e se é só para você orar, porque ele vai incomodar aquela pessoa, ele vai mostrar aquela pessoa, ele vai tratar com aquela pessoa e ele vai corrigir. Porque ele que é o Pai, ele que é o justo juiz, ele é o que deu o Filho por amor das nossas almas. Então não é a gente que tem que fazer nada. E aquilo que a gente tem que fazer é só como um instrumento, que ele colocou as palavras na nossa boca, que ele falou que era pra gente dizer, ou fazer, ser e acontecer. Até porque quem faz acontecer é só Deus. Nenhum homem tem esse poder. Então essa é a minha mensagem para vocês hoje, minha super enorme mensagem, sem cortes. Bom, a maioria delas são, eu não estou muito preocupada com isso, eu muito sendo eu naturalmente, e foi por causa desses motivos, dessa pessoa desafiadora, que hoje eu já descobri algumas coisas dos erros pelos quais, por onde o diabo tá tendo brechas para entrar nessa vida, que eu estava chorando, e esses olhinhos que já melhoraram um pouco do nosso começo da conversa até agora, estão assim por causa disso. Chore pelos seus irmãos, ore pelos seus irmãos. E quem são seus irmãos? Quem vive com você, quem mora com você, quem dorme com você, quem trabalha com você, quem caminha com você e quem você só vê através das redes sociais ou quem você ama e está distante de você. Todos, o próximo é todos. Todos nós somos os próximos de alguém e todos os outros são próximos de nós. Então, é o próximo. Os outros, os nossos irmãos, são os próximos.